Bom, então até aqui a gente estudou o processo de reflexão em espelhos. Estudamos um espelho plano, espelhos esféricos, tanto côncavo quanto convexo, e estudamos refletores paraboloides que a gente usa na prática quando a gente quer, por exemplo, usar uma antena parabólica. Mas em vez de analisar a reflexão de luz em superfícies refletivas, nós agora vamos analisar a propagação da luz para dentro de meios transparentes através do estudo de superfícies esféricas refrativas. Né? Então, o que são superfícies esféricas refrativas? Primeiro, ela é refrativa porque ela permite a propagação da luz para dentro do meio através do processo de refração, e esféricas porque a gente vai considerar que essas superfícies têm essa característica de simetria esférica. O que a gente vai estudar aqui é a base para a gente poder entender o que acontece com lentes. Então, para começar, vamos imaginar que eu tenho um elemento óptico aqui, que vai ser o meu elemento refrativo, que é composto por um cilindro, né, aqui representado em azul. Esse cilindro, né, ele tem um comprimento aqui que não nos interessa naquela direção, mas o lado de cá, a sua extremidade, ela é formada por uma calota esférica, né? Em vez desse cilindro ter uma tampa plana, ele tem uma calota, né? Então você pode imaginar essa geometria azul aqui sendo rotacionada para produzir esse elemento óptico, né? E ela é rotacionada em torno desse eixo que passa, né, pelo eixo do cilindro. Essa calota aqui, ela é uma calota convexa, certo? A gente está vendo a região, se eu estiver olhando daqui, eu estou vendo uma região convexa, e essa calota ela foi formada por uma esfera que tem um raio tal que o centro de curvatura está colocado nesse ponto aqui. A gente não tem interesse aqui no tamanho, no diâmetro do cilindro, né? Basta a gente saber que ele é um diâmetro menor do que o diâmetro da esfera que produziu essa calota, né? Para eu poder ter esse desenho aqui. A outra coisa que a gente tem que chamar atenção é que do lado de fora desse elemento óptico eu vou ter um meio com índice de refração N1 e o material que produz esse elemento óptico tem um índice de refração N2, tal que N2 seja maior do que N1. Então você pode imaginar que isso aqui é um bastão de vidro, por exemplo, imerso em ar, certo? Então, nesse caso, o índice de refração do vidro será maior do que o do ar. Então, só como um exemplo. Então, o que a gente quer estudar aqui? A gente quer estudar a formação de imagens através dessas superfícies esféricas refrativas. Então, repetindo aqui, então a superfície que eu estou me referindo aqui é essa superfície aqui que é formada pela calota, né? Que ela é uma superfície esférica e ela vai ser uma superfície refrativa, né? Porque eu tenho uma diferença de índice de refração entre esses dois meios. Então, eu vou ter um fenômeno de refração ocorrendo aqui. Então, vamos começar assumindo que a gente tem uma imagem, ou um objeto, desculpa, que está localizado em um ponto do lado de cá. Está localizado aqui no ponto O. E eu tenho que esse objeto, né, vai emitir raios, seja por emissão ou por reflexão, mas ele vai emitir raios para todas as direções, de forma uniforme em todas as direções. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou analisar dois raios. Assim como a gente fez em espelhos, você encontra dois raios que você possa estudar a sua trajetória e onde eles se encontram você vai dizer que é a imagem. Nesse caso aqui, a gente também pode se aproveitar do fato de que esse eixo aqui de simetria do cilindro é um eixo onde é muito fácil a gente analisar a trajetória do raio. Por quê? Porque um raio que sai daqui de O e vai por cima desse eixo, nessa direção, ele vai encontrar com a superfície refrativa fazendo um ângulo de 90 graus, com a tangente nessa posição. Então, eu sei que com um ângulo de 90 graus, em relação à tangente, o ângulo de incidência é zero, então o ângulo de refração também vai ser zero. Vale lembrar aqui da lei de Snell, né? Então a gente tem que sempre lembrar da lei de Snell. O que diz a lei de Snell? Que N1 seno de θ1 vai ser igual a N2 seno de θ2.
onde N1 e N2 eu já disse o que é, θ1 e θ2 são os ângulos de incidência e o ângulo de refração. Então, o raio que sai aqui no eixo vai passar em linha reta, né? Ele não vai sofrer nenhum desvio quando ele entrar na superfície refrativa. Então eu sei que eu tenho um raio, né? Vem aqui e de alguma forma ele vai para lá. Agora eu preciso encontrar outro raio, certo? Então a gente pode pegar aqui um raio que saia de certa forma oblíquo aqui, né? Com certo ângulo. Então vamos desenhar esse raio. Então, esse raio que sai de forma oblíqua aqui, ele vai encontrar a superfície refrativa nesse ponto, certo? Eu vou agora dar nomes aqui aos dois pontos de encontro. Primeiro desse raio, a gente vai dizer que isso aqui encontra no vértice, que é onde o eixo de simetria encontra com a minha superfície refrativa. E eu vou dizer que o ponto onde o raio que sai aqui num certo ângulo, ele encontra a minha superfície num ponto A. Aqui a gente pode dizer que o ângulo na qual esse raio sai, né, é o ângulo alfa. Muito bem. Então, eu sei que quando esse raio chegar aqui, eu vou ter um fenômeno de refração. Então eu preciso analisar o que acontece com esse raio. Eu sei que ele não vai passar em linha reta, porque os índices de refração são diferentes. Então eu preciso saber. Eu sei que, como o índice de refração 2 é maior do que o índice de refração 1, esse raio vai tender a se aproximar da normal. Então, como é que a gente sabe quem é a normal aí? Eu posso desenhar a normal, ou encontrar a normal, porque eu sei que a normal nesse ponto vai ser na direção da linha que liga esse ponto ao centro de curvatura, ou seja, o raio, né? Qualquer linha na direção de um raio é perpendicular ao ponto por onde o raio passa. Aqui eu estou falando raio do círculo, não raio luminoso. Então, eu posso desenhar aqui, né, uma linha na direção do raio. E essa linha aqui é obrigatoriamente perpendicular à superfície no ponto A. Então, fazendo análise de refração, eu sei que esse raio não vai passar em linha reta, como eu já falei, ele vai se aproximar da normal. Então vamos dizer que ele faça isso. Então, esse é o raio incidente no ponto A e esse é o raio refratado no ponto A. Aqui eu posso definir já os meus ângulos θ1, que é o ângulo de incidência, é o ângulo entre o raio incidente e a normal, e o ângulo θ2, que é o ângulo do raio refratado em relação à normal. Existem mais dois ângulos de interesse aqui, né? Eu tenho esse ângulo aqui entre o raio de curvatura e o eixo, que eu vou chamar ele de beta, e existe o ângulo entre o raio refratado e o eixo de simetria, eu vou chamar esse ângulo de gama. Então, por enquanto, esse é o desenho que eu queria fazer. Então eu tenho um raio, né, emitido no eixo, que vai para lá, um raio emitido fora do eixo, no ângulo alfa, que é refratado no ponto A, e volta e se encontra com o meu raio, que vai aqui pelo eixo, exatamente nesse ponto aqui.
eu vou chamar isso aqui de posição I. E agora, né, eu tenho os elementos que eu quero estudar. Né? Então, eu tenho a posição do objeto, eu tenho a posição da imagem, eu sei onde é o centro de curvatura da minha superfície esférica, eu sei onde é o vértice, onde o eixo encontra com essa superfície refrativa. E eu tenho o ponto A aqui, que é onde meu raio que sai oblíquo encontra com a minha superfície esférica. A primeira análise que a gente pode fazer é relacionar esses ângulos alfa, beta e gama. E eu posso relacionar eles com θ1 e θ2, sabendo que eu já tenho uma relação, que é a lei de Snell, para esses ângulos θ1 e θ2. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso fazer é analisar o triângulo OAC, certo? Então, se eu olhar para esse triângulo OAC, então tem um triângulo OAC. Eu posso fazer uma análise rápida aqui dos ângulos e concluir o quê? Pelo teorema do ângulo externo, para esse triângulo, eu posso concluir rapidamente que θ1 é igual a alfa mais beta. E eu posso olhar para outro triângulo, que é o triângulo CAI. Então, o triângulo CAI, né, esse triângulo aqui, ele também, através do mesmo teorema dos ângulos externos, eu posso concluir que beta é igual a θ2 mais gama. Então, essa é uma informação importante, porque eu tenho aqui, né, eu tenho essas grandezas alfa, beta e gama, que eu quero entender quem elas são, ou a relação entre elas, envolvidas com θ1 e θ2, e eu tenho a relação de θ1 para θ2. A gente vai guardar essa informação por enquanto, e vamos agora tentar relacionar esses ângulos também com as distâncias de interesse, né, que são a distância do objeto até o vértice, a distância da imagem até o vértice, e a característica da minha superfície esférica refrativa, que é o raio de curvatura. Então, para fazer isso, a gente vai precisar encontrar outros triângulos de interesse aqui, certo? Então, por exemplo, eu posso olhar para a projeção do ponto A verticalmente em cima do eixo. Então, essa projeção, ela vai ser aqui, e eu vou chamar isso aqui de um ponto D. Então, a gente vai precisar definir aqui algumas distâncias, certo? A primeira distância que a gente vai definir aqui é a distância O minúsculo, certo? O minúsculo, que é a distância do objeto, que é um O maiúsculo, até o vértice, né? Então, isso aqui é a magnitude do segmento OV. A gente precisa definir também a distância da imagem até o vértice, né? Então, a gente vai dizer que é um I minúsculo, que vai ser quem? Vai ser IV. Então, vai ser o segmento IV. Outra grandeza que a gente vai ter interesse também é o raio de curvatura, que a gente vai definir como AC. Além dessas três, a gente vai precisar definir uma grandeza aqui, que é uma altura H, e uma distância D, que é a distância, a altura H é a distância vertical entre A e o eixo, e a distância D é aqui a distância entre essa projeção e o vértice. Então, H vai ser igual a quem? A AD. E o meu D vai ser igual a DV. Muito bem, essas são as grandezas que me interessam. Agora, depois que eu defini essa projeção vertical e essas grandezas aqui, eu posso perceber três triângulos retângulos interessantes para fazer a minha análise aqui. O primeiro triângulo retângulo é o OAD, certo? Então,
Tem um triângulo retângulo aqui, OAD. O segundo triângulo é o CAD. Então, CAD. E por fim, eu tenho um outro triângulo retângulo que é o IAT. Então, desses três triângulos, eu posso tirar três relações, e cada uma delas envolvendo um desses ângulos, alfa, beta e gama. E a relação que eu quero escrever aqui, de forma semelhante ao que a gente fez lá para os espelhos, quando a gente queria demonstrar a equação do espelho, é achar a tangente desses ângulos. Certo? Então eu posso encontrar a tangente de alfa, tangente de beta e tangente de gama. Então, por que eu estou interessado nas tangentes? Porque eu só envolvo os catetos, eu não preciso saber as distâncias percorridas aqui pela luz. Então os catetos aqui são coisas que a gente já definiu aqui em cima, né? Então, no caso do triângulo OAD, eu posso olhar para a tangente de alfa e concluir que a tangente de alfa, né, aqui é igual a H, cateto oposto a H, dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa vai ser daqui para cá, que é precisamente O mais D. Eu posso, olhando para esse outro triângulo, definir a tangente de beta, que vai ser igual a H vezes, aí aqui eu tenho quem? A distância daqui para cá, que é o raio menos D. Então, R menos D. E por fim, eu tenho a tangente de gama, que vai ser H, né? Todos eles compartilham o mesmo cateto oposto, que é o H, e a distância daqui para cá vai ser I menos D. Então aqui a gente pode fazer o quê? Nós podemos fazer a mesma aproximação que a gente fez para os espelhos. Nós podemos lançar mão da aproximação paraxial, que significa que eu só estou interessado em analisar raios que saem oblíquo, mas com um ângulo alfa pequeno, de forma que alfa, beta e gama, todos eles vão ser pequenos o suficiente, tal que D vai tender a zero, né? Porque se esse ângulo é pequeno, cada vez mais essa altura aqui ela vai tender próximo do arco formado, né, do ponto A até o ponto V, e o D vai cada vez mais diminuir, certo? Então, nessa aproximação paraxial, exatamente a mesma coisa que a gente fez no espelho, e eu não vou escrever nada a respeito disso aqui, D vai ser muito menor, né, do que O, muito menor do que I, muito menor do que R. Portanto, quando eu comparar nessas equações das tangentes aqui O mais D vai ser aproximadamente O, R menos D aproximadamente R, e I menos D aproximadamente I. Dessa forma, o D vai sumir dessas equações aqui. A outra coisa que vai acontecer é que se os ângulos alfa, beta e gama forem pequenos, a gente também já discutiu sobre as tangentes. Então, a tangente, sendo seno sobre cosseno para ângulos pequenos, vai tender ao próprio ângulo. Então, a tangente de alfa vai tender a alfa, a tangente de beta tende a beta, e a tangente de gama tende a gama. De forma que essas três equações aqui, elas podem ser reescritas, né, na aproximação paraxial. Percebam isso, que elas podem ser escritas como alfa igual a H sobre O, beta H sobre R, e a gama H sobre I. Certo? Então, essas setas aqui estão indicando que eu estou analisando após a aproximação paraxial. A outra forma com que a aproximação paraxial vai influenciar nesses cálculos está na lei de Snell. Então, a lei de Snell ela vai se tornar, na aproximação paraxial, meu seno de θ vai tornar θ1, o
o seno de θ2 vai se tornar θ2, certo? Então, eu tenho N1 θ1 igual a N2 θ2. Portanto, né, em todos os lugares aqui que eu tenho a seta, é porque eu estou fazendo essa aproximação paraxial quando α é muito pequeno. Muito bem, qual o próximo passo que a gente pode dar, né? Aqui eu posso então separar o θ2, e eu sei que o θ2 então vai ser igual a beta menos gama, e o θ1 já é alfa mais beta. Então eu posso juntar com essa informação aqui, né, e concluir o seguinte, que N1 vezes θ1 vai ser N1 vezes alfa mais N1 vezes beta. E N2 vezes θ2 vai ser N2 vezes beta menos N2 vezes gama. Então, o que eu fiz aqui, eu juntei essa equação da lei de Snell na aproximação paraxial com as informações essas duas equações para os ângulos. Aí, aqui eu posso colocar o beta para lá, todos os termos que tem beta para lá, e quem não tem beta para o lado de cá. Então, eu teria N1 alfa mais N2 gama, isso igual a quem? Então, passando isso para lá, eu vou ter que N2 menos N1 beta. E agora, eu posso usar essas equações para alfa, beta e gama, que também só são válidas dentro da aproximação paraxial, nessa equação aqui. Então, o que eu vou obter? Em todos os termos, eu vou ter H. Então, como é linear em todos os termos, eu posso cancelar o H, já fatorando esse termo. E aí eu vou ficar o quê? Com o alfa, eu vou ter 1 sobre O. Com o gama, eu vou ter 1 sobre I. Igual a N2 menos N1. E o beta vai me dar 1 sobre R. Portanto, né, a gente chega na equação que relaciona a distância do objeto com a distância da imagem ao raio de curvatura da minha superfície esférica refrativa e os índices de refração, tanto do meio refrativo quanto do meio externo. Então, essa aqui, para a gente, é o nosso resultado desejado. Nós fizemos essa análise para uma superfície esférica convexa, certo? Mas ela também é válida para uma superfície esférica côncava, desde que você, né, faça a sua análise de forma correta e levando em consideração que no caso da superfície côncava, você não vai ter uma convergência dos raios e sim uma divergência dos raios. Portanto, você vai ter que analisar não a posição onde os raios se encontram, porque eles não vão se encontrar, eles vão divergir, mas sim a posição da projeção para trás dos raios que estão divergindo, né? Então, da mesma forma que a gente poderia ter uma imagem real e imagem virtual lá nos espelhos, aqui também a gente vai ter imagens reais e imagens virtuais. É importante a gente lembrar que da mesma forma que lá nos espelhos a gente tinha várias convenções, aqui também nós vamos ter convenções, certo? E essas convenções vão nos ajudar tanto a entender a situação geral, como aplicar corretamente essa equação por causa dos sinais. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, assim como a gente definiu lá nos espelhos, são os lados. Então, a gente tem um lado R e um lado V. Nesse caso aqui, dessa situação, né, a gente vai dizer que esse aqui é o lado V e esse aqui é o lado R, certo? É ao contrário do que tinha no espelho. Por que que o lado R aqui é do lado de lá? Porque eu estou preocupado com a imagem. Nesse caso, as imagens que são formadas por raios convergentes, elas se formam desse lado aqui. E as imagens que se formam pela projeção para trás de raios divergentes se formam desse lado. Então, a gente vai ter imagens reais formadas do lado R e imagens virtuais formadas do lado V.
aqui um objeto ele pode ser real quando ele estiver do lado V, ou seja, ele estiver do lado de cá, mas um objeto também, dependendo da situação onde você pode ter múltiplas superfícies esféricas refrativas, você pode ter um objeto virtual. Esse objeto virtual estará localizado do lado R. Com relação aos sinais, o sinal de O, I e R, que são as grandezas que aparecem aqui nessa equação e precisam ter o seu sinal bem definido, eles dependem também da posição. Para o objeto, quando o objeto está do lado V, o O vai ser positivo. Agora, em algumas situações, muita atenção, como eu falei antes, o objeto pode estar do lado R, nesse caso, o sinal do O vai ser negativo. Aqui, a gente também tem que prestar atenção na imagem, então o sinal de I, né, esse I aqui, se estiver do lado R, será positivo, se estiver do lado V, será negativo. E o raio de curvatura também. Se o raio de curvatura, né, se o centro de curvatura, estiver do lado R, nós teremos um R positivo. Se o centro de curvatura, que é o caso, por exemplo, de uma superfície convexa ou côncava, né, se a superfície fosse côncava, o centro de curvatura estaria do lado de cá e, portanto, o raio seria negativo. Então, com essas regras em mente, você pode encontrar os sinais de O, I e R. Essas regras são estritamente para você encontrar os sinais dessas grandezas para substituir aqui. N1 e N2 são índices de refração, são sempre positivos, a gente não precisa se preocupar com isso. E por que a gente tem interesse em estudar esse tipo de situação? Porque agora a gente vai estudar lentes. E o que é uma lente? Pelo menos lentes mais comuns. A lente é uma dupla, né? É um conjunto de duas superfícies esféricas refrativas. Então, dependendo da maneira como você trata, dependendo da maneira como você constrói a lente, você pode ter superfícies esféricas ou superfícies planas. Você pode ter uma combinação de duas superfícies esféricas ou uma combinação de uma superfície esférica e uma superfície plana. Essas superfícies esféricas podem ser côncavas ou convexas, então todas essas misturas são possíveis para você produzir lentes, e é o que a gente vai fazer agora. E a gente vai usar os conceitos, né, desenvolvidos aqui, ou seja, dentro da aproximação paraxial, né, essa equação vai continuar sendo válida e a gente vai usar exatamente essa equação para determinar a equação da lente. Muito bem, então, para a gente estudar lentes, a primeira coisa que a gente vai definir são alguns tipos de lentes, né? Então, aqui eu separei as lentes em dois tipos, né? A gente tem as lentes convergentes, aqui tem 3 tipos de lentes convergentes, e as lentes divergentes, né? Que eu tenho 3 tipos de lentes divergentes. Como eu falei anteriormente, uma lente é uma combinação de duas superfícies esféricas refrativas, né? Então, aqui a gente tem uma lente chamada lente biconvexa. Né? Por que ela é chamada de biconvexa? Porque eu tenho essa superfície refrativa convexa e essa superfície refrativa convexa. Aqui eu tenho uma lente chamada convexa plana, então uma superfície refrativa convexa, e aqui eu tenho um plano. E aqui eu tenho a chamada convexa côncava, né? Então você tem convexa do lado de lá e ela é côncava do lado de cá. Aqui eu tenho a lente côncava, né? Aqui eu tenho a côncava plana e aqui eu tenho côncava convexa. Os termos lentes convergentes e lentes divergentes, eles surgem por causa da propriedade que essas lentes têm, né? Então essas lentes aqui, elas têm como propriedade que se eu tiver raios paralelos chegando nela, esses raios vão se convergir logo após aqui a minha lente, enquanto as lentes divergentes, se eu tiver raios paralelos chegando, né, nessa lente, os raios vão divergir após a lente. Claro que essa condição de divergência, de convergência ou divergência, ela depende dos índices de refração envolvidos. Daqui para frente, eu só vou tratar lentes
tais que o índice de refração da própria lente é maior do que o índice de refração do meio. É o caso, por exemplo, se eu tiver lentes de vidro ou de plástico, acrílico, imersas em ar. Nesses dois casos, eu vou ter um índice de refração das lentes maior do que o do meio. Então, os termos convergentes e divergentes se aplicam nesses casos. A capacidade que uma lente tem de convergir ou divergir a luz, ou seja, a vergência dela, a capacidade dela mudar o caminho de propagação de um raio de luz, é chamado de vergência. E ele é medido através da distância focal, ou seja, é 1 sobre o inverso da distância focal, que a gente vai calcular ainda. Mas é importante eu mencionar logo ele aqui. Por quê? Porque ela é uma grandeza que é extremamente importante para caracterizar as lentes. A unidade de medida, né, da vergência é a dioptria. Não existe uma regra definida para o símbolo da dioptria. Ela pode ser um D maiúsculo ou um DI, mas o que importa é o que ela significa. Ela significa metros a menos 1, porque ela vem do 1 sobre a distância focal. Então, no SI, uma dioptria é igual a metro a menos 1. Essa medida de dioptria, ela é exatamente o que os médicos ou até mesmo as pessoas leigas na área de oftalmologia se referem ao grau. Então, quando você diz que uma pessoa tem 1 grau, ela precisa de uma lente com 1 dioptria de divergência para poder corrigir a sua visão. Então, essas lentes, como eu mencionei anteriormente, a construção delas é baseada na união de duas superfícies esféricas refrativas, ou no caso, uma superfície plana. Pode ser uma combinação de duas esféricas ou de uma esférica e uma plana. Elas também podem ser convexas ou côncavas, ou uma combinação delas. O que importa aqui é o seguinte, é que cada uma tem a sua aplicação. Depende da maneira de fabricação que você tem à sua disposição para fabricar uma lente dessa, e também da vergência que você quer, que é calculada através da distância focal, que a gente vai ver lá na frente, que depende basicamente dos índices de refração e da geometria, então dos raios que estão envolvidos aqui. É importante também a gente lembrar que eu vou continuar usando as mesmas convenções que eu acabei de mencionar para o tópico de superfícies esféricas refrativas. Então, as mesmas condições de lado R, lado V, imagem real, imagem virtual e assim por diante. Todas aquelas convenções vão ser usadas aqui. Com um detalhe, agora a gente vai ter possivelmente dois raios de curvatura, porque eu não tenho só mais uma superfície esférica refrativa, vou ter duas superfícies. Eu tenho que me preocupar com dois raios. Como a gente pode ver aqui do lado. Aqui do lado, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês como é construída, ou pelo menos a ideia por trás da construção de uma lente desse tipo aqui. Duas lentes, na verdade, Então, por exemplo, a gente vai falar aqui da lente convexa-convexa. Como é que eu construo uma lente convexa-convexa? Você vai imaginar duas esferas, Então, a gente está falando de objetos tridimensionais. Então, eu tenho essa esfera aqui em azul e essa esfera aqui em vermelho, representada por esses círculos. Aqui, a esfera vermelha, eu tenho raio 1, e aqui ela tem o raio R1, por quê? Porque ela vai acabar se tornando a minha primeira superfície. E em azul eu tenho R2. R1 e R2 podem ser iguais, mas também podem ser diferentes. Então, a formação de lente usando esse tipo de estrutura aqui se dá no caso de uma lente convexa-convexa, se dá pela interseção de duas esferas. Então, se você imaginar duas esferas no espaço tridimensional, se houver interseção, um volume do espaço onde elas ocupam a mesma posição no espaço, aquela região de interseção vai ser a região de formação da sua lente. Então, nesse caso aqui, eu poderia desenhar a minha lente, aqui,
né? Assim e assim. Então, você vê aqui que a única diferença entre esse desenho e esse desenho é que esse aqui tem as extremidades recortadas, né? Mas o formato aqui, né, é o mesmo. Então, esse aqui é uma lente convexa-convexa. Então, vamos ver aqui o que acontece com um feixe de luz, né, uma onda plana, que está na direção do eixo de simetria aqui, chegando naquela lente, e eu vou representar dois raios, né? Na verdade, eu vou fazer para um e depois, por simetria, a gente vai indicar o que vai acontecer com o outro. Então, vamos imaginar um raio de luz, eu vou desenhar aqui de vermelho, um raio de luz que chega aqui paralelo, né, ao meu eixo, e ele encontra com a minha superfície, né, da lente, a primeira superfície, aqui nesse ponto, tá? Então tem um raio indo nessa direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar, já que eu estou querendo entender como a lente funciona, o processo de refração. Então, para eu entender a refração, eu preciso encontrar normal. Então, eu poderia aqui encontrar normal traçando uma reta do centro até o ponto de encontro da luz, né? Então aqui eu vou desenhar tracejado, certo? Então, essa é a primeira normal. E aí o que eu sei? Eu sei que se o índice de refração, né, da lente, como eu falei anteriormente, for maior do que o do meio, esse raio vai tender a se aproximar da normal. Ou seja, eu vou ter uma lente, um raio transmitido para dentro da lente que vai ter um ângulo, né, mais próximo da normal do que o ângulo de incidência. E agora eu preciso saber o que acontece quando ele sair. Então, para isso eu vou desenhar a normal com relação àquela outra superfície, que é o raio, que sai daqui desse centro até lá. Então eu teria esse raio aqui como raio normal, e aí veja o que vai acontecer agora, certo? Então, se antes o raio se aproximou da normal, como eu estou com um raio que está saindo do meio de refração, do meio com índice de refração maior para menor, ele vai se afastar do normal, né? Então, veja, a normal está aqui. Então, para ele se afastar do normal, ele tem que inclinar nessa direção aqui. Ok? Então, se você ignorar aí todos os outros raios, né, os raios da normal, e se concentrar apenas no raio que está incidindo, refratando para dentro da lente e refratando para fora da lente, né, esse raio inclusive vai se propagar para lá. Então, o que eu tenho? Um raio paralelo e que depois que passa pela lente, cruza com o meu eixo, certo? Então, por simetria, se eu for desenhar um outro raio aqui embaixo, certo? Eu vou ter algo semelhante, só que ele chega aqui, vai ser refratado para dentro, né, se aproximando da normal, e depois, se afastando da normal novamente, ele vai, né, aqui ficou muito bom, né, ele vai naquela direção. Então, por simetria, se a minha lente, né, for igual acima do eixo e abaixo do eixo, e porque ela vai ter uma simetria aqui que é cilíndrica, né? Então esses dois raios vão se encontrar aqui no mesmo ponto. Então você pode ver que uma lente produzida dessa forma, ela vai ter o poder de direcionar esses raios que chegam paralelo para um ponto de convergência. Por isso que essas lentes formadas dessa forma são chamadas de lentes convergentes. Você pode repetir essa mesma análise avaliando para avaliar, por exemplo, uma lente convexa plano, né, ou plano convexa, fazendo o quê? Pegando essa esfera, né, representada por esse círculo aqui vermelho, e cortando assim com um plano aqui, né? Então, se você cortar com um plano, você vai ter exatamente esse tipo de lente. Obviamente aqui está, né, cortado as extremidades, e aí você vai chegar nesse tipo de lente aqui. Você pode fazer a mesma
análise e chegar na mesma conclusão, os raios vão convergir. E também para esse tipo de lente aqui, que é uma lente convexa côncava. Nos 3 casos, você vai ter aquele tipo de comportamento de convergência dos raios logo após a lente. Então, outra coisa que a gente extrai desse tipo de análise é que quando a gente vê a construção dessas lentes, a gente percebe que o porquê que essas lentes também são chamadas, né, essas lentes convergentes, elas também são chamadas de lentes de borda fina ou borda delgada, né? Por quê? Porque a borda, né, você vai imaginar isso aqui tem uma simetria, né, em torno desse eixo. Então você pode fazer uma rotação dessa figura aqui, então ele vai ser no formato aqui de um disco, né? Esse disco vai ter as extremidades afinadas, ou seja, a borda dele vai ser mais fina do que o centro. Então a gente diz que esses tipos de lentes são lentes de borda delgada ou borda fina. A outra coisa que também é comum, principalmente na área de oftalmologia, é chamar essas lentes de lentes positivas. Por quê? Porque aqui a gente tem que o foco, né, onde as imagens vão ser projetadas, ela acontece do lado de lá. O lado de lá vai ser considerado com valores positivos, né? As regras, né, as convenções que a gente discutiu anteriormente, dizem que o lado de lá é o lado R e, portanto, as grandezas medidas daquele lado são grandezas positivas. Então, quando você vai no oftalmologista e ele receita um grau positivo para você, o que ele está falando são de lentes convergentes, né? Lentes que geram a imagem do lado R, certo? Então, você pode chamar isso tanto de essas lentes convergentes, tanto lentes positivas quanto lentes de borda fina ou borda delgada, né? Ou propriamente de lentes convergentes. Agora, vamos avaliar o que acontece para a formação de lentes divergentes. Novamente, só vou fazer um caso, que é a lente bicôncava, que é essa aqui. E como é que é a formação dessas lentes? Você vai imaginar 2 esferas, de novo, no espaço tridimensional, que estão aqui representadas nesse plano. E, nesse caso, elas não existe nenhum volume do espaço comum. Então, a região entre essas 2 esferas é que vai formar a nossa lente. Então, eu posso aqui, né, delimitar aqui e aqui. E aí eu uso esse lado dessa esfera para definir, né, a primeira superfície refrativa e esse lado aqui dessa esfera para definir a segunda superfície refrativa, certo? Então, você pode ver agora que isso aqui, né, parece com isso. Eu poderia formar uma lente do tipo côncava plana ou plano côncava, fazendo o quê? Pegando essa esfera aqui e fazendo um plano do lado de cá, né? Ou eu poderia também pegar 2 esferas, sendo que essa primeira está aqui e uma de raio maior, da qual essa fique dentro dela, né? Ela seria maior aqui. E aí, nesse caso, eu poderia fazer a mesma coisa e encontrar essa lente côncava convexa. Aqui, a gente vai fazer algo semelhante do que aconteceu lá, né? Vamos chegar com raios paralelos ao eixo e ver o que acontece com esse raio. Então, eu tenho um raio que está chegando aqui, esse raio paralelo ao eixo, ele encontra com a minha primeira superfície refrativa nesse ponto, e aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar onde está normal, de novo, e fazer o quê? Fazer com que o raio se aproxime da normal. Nesse caso aqui, a normal, né, tem a ver com esse círculo aqui. Então, essa é a normal. Então, para ele se aproximar, ele vai ter que inclinar para cima aqui, né? Então, vou inclinar um pouquinho aqui ele para cima. E ele vai encontrar com a nossa superfície aqui, né? Então, ele poderia estar passando direto, mas por causa do meio refrativo, ela inclina para cima. E agora esse raio, né, que está dentro da minha lente, né, naquela direção, encontra outra superfície refrativa, e aí eu preciso novamente determinar a minha normal.
E agora eu tenho o meu raio dentro da minha lente e ele vai tentar se afastar da minha normal, né? Então, se ele vinha nessa direção, para ele se afastar, ele tem que abrir um pouco mais aqui, né? Então, ele vem nessa direção. Então, vocês veem que um raio que vinha paralelo, inclinou para cima, porque se aproximou da normal, com relação a essa esfera. Quando ele sai da lente para o ar, aqui no caso para o vácuo, seja lá qual for o meio que tem um índice de refração menor do que esse, ele vai tentar se afastar da normal e aí ele inclina mais para cima ainda. Bom, eu posso fazer a mesma coisa para, né, eu vou apagar aqui essas normais, porque elas estão atrapalhando aqui a visualização, né? Deixa somente o raio. Então eu posso fazer a mesma coisa com o raio que vem aqui para baixo, por simetria, né? Ele vem aqui, ele inclina um pouco para baixo, depois inclina mais quando sai para o ar. Ok? Então, comportamento aqui, comportamento aqui. Então esses dois raios, ao passar pela minha lente, eles saem em trajetórias aqui divergentes, certo? Ou seja, eu não vou ter a formação de uma imagem pela convergência de raios. Portanto, eu preciso fazer a projeção para trás dos raios divergentes para encontrar onde vai ser formada a minha imagem. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Então, fazer essa projeção para trás e fazer essa projeção para trás. Então, eles, né, aqui o meu desenho não permitiu fazer isso, mas eles vão se encontrar aqui. Deveria ser em cima do eixo, aqui, né? Por simetria apenas. Então, essa posição aqui da imagem formada e não vai ser uma imagem real, vai ser uma imagem virtual, né? A gente já discutiu esses tipos de imagem. Então, aqui está o motivo dessas lentes serem chamadas de lentes divergentes, né? Um raio, um feixe de luz paralelo, ao atravessar uma lente desse tipo aqui, tende a gerar raios do outro lado que são divergentes, né? Então, pela construção também, a gente pode entender o porquê que essas lentes podem ser chamadas de lentes de borda grossa. Tá aqui, ó, a borda, né, é mais grossa do que o centro. Então, você vai imaginar isso aqui como se fosse, né, um pires ou dois pires, né, um de costa para o outro. Então, você vai ter aqui o centro desse objeto, né, mais fino do que a própria borda, né? Imagine uma revolução desse objeto em torno desse eixo. Então você vai entender o porquê que a gente chama este lente de borda grossa. Outra coisa é que essas lentes também são chamadas de lentes negativas. E isso por quê? Porque a distância focal dela está aqui atrás, né? O foco onde a imagem é produzida é do lado V e, portanto, é um número negativo. Então essas lentes também geram graus negativos, ou seja, né? Então a vergência dela vai ser negativa, já que o foco vai ser um número negativo, que está do lado V. Muito bem, então agora nos resta encontrar uma equação que relacione a posição de um objeto com a posição de uma imagem e a distância focal que vai ser definida, mas que vai depender dos raios R1 e R2, são os raios que definem essas esferas que formam, né, que permitem a produção dessas lentes. Aqui eu não vou fazer baseado em geometria, né? Então não vou fazer desenhos para fazer essas equações. Por quê? Porque os desenhos são todos relacionados a isso que a gente já tem, né? Você pode ver uma análise com diagramas no livro de texto. Aqui eu não vou fazer isso porque a gente já tem uma noção do que vai acontecer do ponto de vista de desenho, certo? Basta a gente lembrar do que está acontecendo aqui, né? Então, a gente sabe que vou ter um lado V, vou ter um lado R, que as minhas distâncias, né, medidas do lado V são distâncias negativas, do lado R são distâncias positivas, ao não ser para o objeto, que quando está do lado V tem uma distância positiva e quando estiver do lado R vai ter uma distância negativa, certo? Então isso tem que ficar claro. Mas a gente vai usar basicamente essas mesmas convenções.
A outra coisa que a gente vai continuar usando é a aproximação paraxial, onde nos permite chegar nessa equação. Então essa equação a gente vai continuar usando, mas basicamente o que a gente vai fazer é isso, né? Novamente a gente vai ter índice de refração tais que o índice de refração da lente vai ser maior do que o índice de refração do meio, e no meio na qual essa lente está imersa, e vamos ficar de olho nessas equações e nesse diagrama. Muito bem, então qual que é o objetivo aqui? Nós vamos pegar, por exemplo, uma lente do tipo... Eu vou fazer rapidamente um diagrama aqui de uma lente biconvexa. Certo? Então, essa lente aqui, e eu tenho o meu eixo aqui, certo? Então, o que eu estou interessado aqui? Veja que eu escrevi equação da lente fina. Por que eu estou falando isso? Essa lente ela é formada, né, por duas esferas, né, e por essa região aqui em comum, como eu já tinha falado anteriormente. Então eu tenho relacionado aqui dois raios, né? Eu tenho o raio R1, que forma essa superfície aqui, e eu tenho um raio, né, R2, que forma essa superfície aqui. E aqui eu tenho também uma distância, né, que é a distância aqui medida no centro, que eu vou chamar isso aqui de T, certo? Eu vou dizer que é a espessura da lente. Então, o que eu quero dizer com uma lente fina? Uma lente fina é toda lente na qual o valor de T é muito menor, né? T é sempre um valor positivo, que é uma medida de uma distância, de uma espessura. Ele é muito menor do que o módulo de R1 e T é muito menor do que o módulo de R2. Tá? Por que eu estou falando em módulo? Porque essas grandezas R1 e R2 elas podem ser positivas ou negativas dependendo de onde eu vou medi-las, né? Então tem o lado V e o lado R, então dependendo de onde eu medir os raios, eu vou ter valores positivos ou negativos. Então, quanto mais próximo desse limite que eu tiver, melhor essas equações que a gente vai desenvolver aqui, elas vão ser, né? Ou seja, elas vão se aproximar mais da realidade. E o que isso quer dizer? Do ponto de vista prático, significa que essas lentes, né, elas têm uma espessura que ela é muito menor do que qualquer dimensão usada para produzir as lentes, né? Então, é isso que eu quero dizer com a lente fina. O mesmo argumento vale para os outros tipos de lentes, sejam elas divergentes ou convergentes, qualquer um daqueles tipos de lente, o mesmo argumento vale. Inclusive, as lentes que têm uma das superfícies planas. Nesse caso, no caso da superfície plana, você pode considerar que o raio é infinito. E aí, nesse caso, né, T vai ser muito menor do que infinito de qualquer forma. Mas, como todas as lentes têm pelo menos um componente esférico, a gente vai considerar sempre olhando para em relação a esses raios. Então, novamente, no que eu estou interessado? Eu estou interessado em uma equação que relacione a posição de um objeto com a posição da imagem gerada por essa lente, né, quando a luz que sai desse objeto passa pela lente, relacionados com os raios R1 e R2, que definem a construção da minha lente, e com o índice de refração da lente. Certo? Depois, lá na frente, a gente vai incluir essas informações dos raios R1 e R2 e do índice de refração numa grandeza só, que a gente vai chamar de distância focal. Né? Mas, por enquanto, o objetivo é esse, é encontrar a relação entre objeto, distância do objeto, distância da imagem e dessas outras grandezas, R1, R2 e o índice de refração. Para a gente fazer esses cálculos, algumas considerações têm que ser feitas, né? Então, qual a primeira consideração que a gente vai fazer? A primeira, a gente vai considerar que do lado de fora eu só vou ter ar ou vácuo, certo? Então, o meio na qual a lente está imerso ou é ar ou vácuo. E nessa situação, eu posso dizer que o índice de refração do meio na qual a lente está imerso é igual a 1. Né? No caso do vácuo seria exatamente 1. No caso do ar seria aproximadamente 1. Não vai fazer diferença do ponto de vista prático. Certo? Então, essa é a primeira consideração. A gente vai ficar com ela na cabeça.
A segunda consideração que a gente vai fazer, a gente vai continuar com raios paraxiais. Ou seja, aquelas aproximações que foram feitas para superfícies esféricas refrativas vão continuar sendo válidas aqui. Principalmente aquela última equação que a gente chegou, ela continua válida e a gente vai usar aqui. Certo? Então essa é a consideração número 2. A terceira consideração, e é muito importante o raciocínio dessa terceira consideração, é o seguinte. Quando os raios de luz passarem pela primeira superfície refrativa, vindo do objeto, nós vamos identificar aonde essa imagem é formada, considerando que não existe segunda superfície refrativa. Ou seja, tudo que tiver aqui no cálculo da primeira imagem, a gente vai considerar tudo que está aqui como se fosse material da própria lente, né? Como a gente fez no primeiro caso lá das superfícies refrativas, certo? É só imaginar isso aqui como se fosse um cilindro de tamanho infinito para o lado de lá. A gente não vai se preocupar com a luz saindo da lente para a formação da primeira imagem, certo? Então, isso é bastante importante. Então, depois que a gente conseguir calcular a imagem gerada pela primeira superfície refrativa, nós vamos considerar que a imagem formada, essa imagem, vai ser o objeto para a formação da imagem pela segunda lente, ou pela segunda superfície refrativa. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado por quê? Porque a gente vai ter que levar em consideração em que lado essa imagem vai ser formada. Ela pode ser formada, dependendo da lente, da posição que você tiver aqui, ela pode ser formada do lado de lá ou do lado de cá. E isso vai influenciar no sinal, na relação entre o sinal da imagem gerada pela primeira superfície. Quando eu for transformar ela num objeto, eu tenho que saber exatamente aonde ele está em relação à segunda superfície para poder fazer, ou para continuar fazendo o cálculo. Então, muito cuidado nessa parte, certo? Então, eu vou usar a imagem da primeira como objeto para a segunda, sempre tendo cuidado de analisar onde ela está, que tipo de imagem ela é, que tipo de objeto ela vai parecer para a segunda superfície refrativa. A quinta consideração é parecida com a terceira. Então, depois que a gente considerar, que a imagem formada pela primeira é o objeto para a segunda, nós vamos calcular a imagem da segunda, usando esse objeto, como se não existisse primeira superfície, ou seja, como se todo o lado esquerdo aqui fosse feito de lente, certo? Então é exatamente o mesmo tipo de raciocínio que a gente faz para a formação da primeira imagem, ou seja, ignorar a segunda superfície. Na formação da segunda imagem, a gente vai ignorar a presença da primeira superfície, certo? Então, são duas coisas semelhantes aí que usam o mesmo princípio. E por fim, a última consideração que a gente vai fazer é a seguinte. Se vocês olharem aqui, nessa situação, então percebam que todas as distâncias aqui são em relação ao vértice, certo? O O é em relação ao vértice, o I é em relação ao vértice. Isso é muito importante, né? Porque o R também eu posso medir do C ao V aqui, né? Então, aqui ele está como de A a C, né? Mas ele poderia também ser a mesma coisa, de C a V, certo? Todas elas são em relação ao vértice. E o vértice está na superfície desse objeto aqui, né? desse elemento óptico. Então, aqui, nós vamos ter um problema se a gente não tiver cuidado. Qual é o problema? É que a gente tem dois vértices. Tem esse vértice e tem esse vértice. Então, no caso de ter dois vértices, eu teria que dar conta das posições em relação a qual vértice eu estou analisando. Portanto, isso implica em alguns problemas, dificuldades do ponto de vista analítico. Então, para a gente resolver isso, a gente vai para lentes finas. E o que eu quero dizer com lentes finas? É que T é muito menor do que qualquer distância dessas aqui, inclusive as distâncias da imagem e do objeto. Portanto, eu posso dizer simplesmente que o meu vértice está exatamente aqui no centro, né, ou em qualquer posição aqui dentro da minha lente, e dessa forma o vértice original aqui dessa superfície vai estar se aproximando do vértice que eu estou definindo, e o vértice dessa superfície vai estar se aproximando desse outro vértice que eu defini, né, aqui no centro. Então, a minha aproximação
de lenticinas vai me permitir calcular todas as distâncias, seja do objeto, seja da primeira imagem, seja do segundo objeto, que é aquela imagem, ou da última imagem, todas elas em relação a um ponto só. Então, a aproximação de lenticina me permite fazer isso. Então, essa é a minha última consideração, certo? Muito bem. Então, se a gente tiver em mente todas essas considerações, a gente pode deduzir a equação para lente de forma extremamente simplificada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Deixa eu trazer de volta essa equação aqui, eu vou reescrever ela aqui, né? Essa equação a gente demonstrou dentro da aproximação paraxial, eu vou reescrever ela aqui, certo? Então, a gente chegou à conclusão que 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem vai ser igual a N2 menos N1 dividido pelo raio de curvatura. Percebam que aqui eu só tenho um raio de curvatura, porque eu só tinha uma superfície, e eu aqui ainda estou levando em consideração N1 e N2, onde N1 é o índice de refração do lado fora, né? Antes, na verdade, não do lado de fora, mas de onde o raio está incidindo, e N2 para onde ele foi refratado. Então, com essa equação em mente, a gente vai calcular agora o que vai acontecer com essas imagens e objetos que aparecem nessa demonstração. Então, usando as considerações 1, 2 e 3, são as duas considerações que eu falei anteriormente, eu posso escrever a equação para a posição, né, da imagem do objeto produzido pela primeira superfície esférica que eu tenho aqui, certo? Então, assim como a gente teve lá, eu posso usar essa equação ali sem problema nenhum. Então, eu vou colocar como 1 sobre I', e aqui eu vou usar linha porque a imagem final eu vou chamar de I. Essa não é a final ainda, né? Essa é a imagem apenas da primeira superfície. Ela é igual, né? Basta eu acompanhar o que está acontecendo ali. Seria N2, que é o índice de refração da lente, que eu estou chamando só de N, menos N1, que como é o meio aqui do lado de fora, eu vou dizer que é 1, né? Dividido por R1, que é o índice de refração da primeira, ou que é o raio de curvatura da primeira superfície esférica, né? Então, eu passo isso para lá, então isso vai ser igual a menos 1 sobre O, ok? Então, essa equação aqui, ela é uma equação que surge, né, quando eu aplico aquela equação na primeira superfície esférica refrativa, ok? Então, da mesma forma que a gente fez lá, né, se eu tiver um objeto aqui, essa imagem vai ser formada do lado de cá, né? Veja que eu estou ignorando a segunda superfície, né? Então, só olhando para aquele desenho lá, imaginando que aqui tudo é o material da lente, a minha imagem é formada do lado de lá. Agora, né, independente de onde essa imagem estiver, né, independente do resultado dessa equação aqui, eu posso escrever uma equação usando aquilo lá para o que vai acontecer com a imagem depois que ela passa, né, depois que os raios de luz passarem pela segunda superfície refrativa. Então eu posso usar de novo aquela equação e vou, né, escrever ela agora dessa forma. 1 sobre o objeto linha, que nesse caso o objeto que eu estou analisando não é o primeiro objeto, e sim a imagem, né, foi formada pela primeira superfície, ou seja, essa imagem aqui, né, vai se manifestar como objeto da segunda superfície. Então, 1 sobre O mais 1 sobre I. Aqui sim, I ela é exatamente a posição da imagem final. Isso vai ser igual a quem? Então, N2 aqui no caso, como eu estou saindo da lente, então N2 seria do meio, então é 1, menos N1 é o índice de refração da lente, N, dividido por R, nesse caso o R2, que é o raio da segunda superfície esférica, certo? Então, essa equação aqui, ela está relacionada com a segunda superfície esférica refrativa, ok?
Muito bem. Então, o que eu usei para chegar aqui? Eu usei as considerações 4 e 5, né? Eu considerei que, de alguma forma, o objeto para a segunda superfície refrativa seria a imagem da primeira, né? Ainda não está explícito, mas eu estou considerando isso. E eu considerei que eu posso fazer esse cálculo considerando que só existe a segunda superfície, que do lado de cá tudo é lente, né? Tudo é material da lente. Então, agora eu vou usar a condição número 6. A condição número 6 diz o quê? Diz exatamente sobre a relação que me dá uma lente fina, que tem a ver com esse T, né? Então percebam, se esse T realmente estiver nessa condição, eu posso assumir que todas as medidas são em relação ao vértice, que é o único, que está aqui no centro da lente. Então, com isso, eu posso garantir o seguinte, uma relação entre O' e I'. Porque se isso não for verdade, se essa aproximação não for feita, essa relação entre O' e I' não é tão simples. Ela tem que levar em consideração a posição relativa aqui dos vértices e do tamanho da minha lente, né? Então, esses cálculos são inclusive usados para o cálculo em lentes grossas, mas não é o que a gente vai fazer aqui. A gente está interessado somente em lentes finas, porque elas são muito práticas, elas são muito usadas, né? Elas têm uma utilidade enorme, até pelo fato das equações serem simples de se analisar. Então, nessa situação, vocês percebem, vocês podem lembrar, né, dessa análise aqui, onde a nossa imagem foi formada do lado de cá quando eu considerei, né, esse tipo de primeira superfície. Então, se eu imaginar agora a minha outra superfície aqui, com a imagem formada do lado de lá, sendo que todas as convenções são as mesmas, o meu objeto, ou seja, a imagem formada pela primeira superfície, vai ser o objeto da segunda, mas vai estar do lado R. E aí eu comentei com vocês para terem cuidado, que no caso do objeto, ele é positivo quando está do lado V e negativo quando está do lado R, certo? Então, para a nossa situação agora, né, o I aqui, esse I formado aqui nessa situação, é um I positivo. Só que ele tem que ser um número negativo para a segunda lente, para a segunda superfície refrativa. Então, por causa disso, eu vou considerar o quê? Que o meu O', que é a posição do objeto, usando a imagem da primeira superfície refrativa, vai ser igual a menos I'. Ou seja, eu estou dizendo que eles estão na mesma posição, o objeto e a imagem, mas para eu levar em consideração as convenções de forma correta, para substituir nessas equações, eu preciso considerar que elas tenham sinais contrários. Dessa forma, se isso aqui é verdade, certo? Isso aqui é consequência da minha sexta regra, né? Da minha sexta consideração, se isso é verdade, para substituir 1 sobre O', basta eu pegar o negativo de 1 sobre I', que é o negativo disso. Então, eu posso substituir o negativo disso aqui e continuar o meu cálculo, certo? Então, vamos fazer isso aqui na frente. Então, eu vou pegar menos isso, que seria o quê? 1 sobre O, positivo, mais isso. Mas eu vou colocar logo esse termo aqui. Mais 1 sobre I, menos isso, né? Então, agora eu preciso colocar esse menos aqui, só que eu vou passar esse menos para o lado de lá. Então, isso aqui vai ficar o quê? Né? Esse termo negativo passando para lá vai passar positivo. Então, vai ficar N menos 1 sobre R1, mais o termo que já está lá, que é 1 menos N sobre R2. E agora, para eu fatorar N1 menos 1, né? N menos 1, desculpa. Para fatorar N menos 1, basta eu fazer o inverso aqui, né? Eu inverto esses dois e troco o sinal. Então, 1 sobre O mais 1 sobre I vai ser igual a N menos 1 fatorado vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. E nós, com isso, chegamos à equação da lente, certo? Essa equação aqui é exatamente a equação da lente que a gente estava interessado. Percebam o seguinte, que aqui ele usa o O, que é a posição do objeto,
que vai ser positivo se ele estiver do lado V da minha lente, né? Isso pode ser diferente se eu tiver múltiplas lentes, né? E a gente sabe que se eu posso, né, em instrumentos ópticos mais complexos, posso ter múltiplas lentes, uma, né, em série com a outra. Então, no caso de uma lente apenas, O vai ser sempre positivo porque meu objeto vai estar aqui. Agora, se a imagem for formada do lado R, ela vai ser positiva. Se ela for formada do lado V, vai ser negativa. N é o índice de refração, que é um número positivo, vai estar aqui, né, que é o índice de refração da lente, desculpa. R1 e R2 dependem do tipo de lente que você tem. Se você tiver uma lente, a primeira aqui, o R1, for convexo, então o raio vai estar do lado R, portanto vai ser positivo. Se o primeiro lado for côncavo, o R vai estar do lado V, então ele vai ser negativo. Aí a mesma análise pode ser feita por outro lado. Se você tiver um plano, né, que você pode ter, né, uma lente plano convexo ou uma plano côncava, você simplesmente substitui o R por infinito, ou seja, aquele termo vai zerar, um daqueles termos vai zerar. Então essa equação ela te dá a relação entre a lente, né, geometria e o material, e a relação entre o objeto e a imagem. Então, por isso que era chamada de equação das lentes. A gente pode, né, simplificar essa equação dizendo que isso aqui é igual a 1 sobre O mais 1 sobre I, que é igual a 1 sobre F. E F aqui é a distância focal, definida como, né, 1 sobre F, desculpa, que vai ser a definição. 1 sobre F vai ser igual a N menos 1 dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Né? E essa equação aqui é conhecida como equação dos fabricantes de lentes. Por quê? Ora, quando alguém quer fabricar uma lente, independente da aplicação que você queira, a gente caracteriza a lente pela vergência, eu já falei. E a vergência foi definida, né, anteriormente, eu mostrei para vocês, como 1 sobre F, exatamente isso. Então, o grau da lente, ou, né, a vergência, ela é calculada diretamente por essa equação, que é a única coisa que o fabricante da lente precisa. Obviamente, ele precisa saber, né, qual material ele vai usar para dizer qual é o N, e também, dependendo do método de fabricação, ele escolhe os R1 e R2 adequados para o método de fabricação que produzam, né, a vergência desejada, que é 1 sobre F, ou o próprio F. Às vezes você está interessado diretamente em saber, né, a distância focal. Percebam que essa equação, N é sempre maior do que 1, então esse termo aqui é positivo, porém você pode ter, né, 1 sobre R1 maior ou menor do que 1 sobre R2. E isso vai definir o sinal da minha distância focal e, portanto, o sinal da vergência. A gente viu nas análises anteriores que essa vergência, o sinal dela, vai te dar se é uma lente convergente ou uma lente divergente, uma lente positiva ou uma lente negativa. E aí, depois que você tem essa distância focal, você pode aplicar na sua equação das lentes, certo? Então, equação das lentes e equação dos fabricantes de lentes.